Ei, Rafael, Eu sou Leandro Paulsen, tudo bem? tudo bom? Prazer falar contigo. É prazer todo meu. Uma satisfação falar contigo. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? E com vocês aí? É a tua filhinha? Ah, está maravilhosa. Está com 1 ano e 11 meses agora. Que beleza que é, né? É uma outra realidade, né, professor? É, outra fase, mas é muito boa. E a sua filhinha? A minha menor tá com 2 meses e pouco, Ah, a 2 meses. Helena. Ah, que É, ótimo. aquela fase bem inicial ainda, mas tá ótima. Ah, que ótimo. Que ótimo. Nossa, é uma bênção E mesmo. aí, Rafael, cheio de projetos aí. Com alguns projetos, né? Vamos ver agora que eu terminei o doutorado, né? Uhum. Estou pensando em alguns projetos, algumas coisas que estavam para trás, livros, né? Alguns escritos, alguma coisa que eu queria colocar para frente. E aí estou com esses projetos, aproveitando essa época de pandemia, né? Que a gente fica mais, não com menos trabalho, mas a gente fica mais em casa, né? Fica mais Uhum. internalizado. Então, aproveitando isso para concentrar, para dar vazão a esses projetos, né? Sim. E por aí, como é que tá, professor? Como é que estão as coisas no tribunal? Olha, Faculdade? Rafael, o tribunal vai muito bem, obrigado, porque as coisas funcionam à distância com o EPROC maravilhosamente bem. Até mesmo as sessões, sejam elas virtuais, com sustentações por vídeo, sejam elas telepresenciais, a minha equipe está trabalhando bem, então a gente está melhorando a qualidade e a quantidade de trabalho, Que de bacana. modo que a justiça funciona, né? Mas, claro, eu ando um pouco impactado muito mais pela preocupação com a sociedade em geral do que comigo mesmo, que eu igual tô, né, com um bebê pequeno, tô É, conseguindo trabalhar, a gente toca as coisas, né, tem continuidade nos projetos, mas eu tô muito preocupado, assim, com esses isolamentos sociais, com os lockdowns, com os acho muito problemas difícil. sociais, né? É, Isso, então, isso realmente é uma preocupação que a gente tem que ter e a gente não sabe, né, economicamente, como que o país vai se restabelecer, né? Há algumas informações que o país vai já está começando a dar um salto, mas eu não sei também das melhores fontes até que forma e quanto tempo isso vai se perdurar. E a gente fica, eu particularmente confesso, fico muito preocupado também, meus familiares, né? Todo mundo é do interior. Nós viemos aqui para Belo Horizonte, né, para estudar, enfim, e aqui ficamos. Mas eu tenho a minha família lá no interior também, que como cidade menor, pequena, então também sofre demasiadamente esse impacto, né? Porque sim. já quase não tinha acessibilidade a muita coisa, e agora menos ainda, né? A trabalho, enfim, é esse tipo de coisa. Então isso E preocupa, né? a situação já não estava boa, né? É, Agora a economia reduz muito para alguns setores muito mais, né? Alguns setores vão bem, mas alguns são impactados assim de modo muito intenso. A dívida pública aumentando, eu acho um horror. A gente ainda não, estava querendo tomar verdade. um fôlego, né, para poder, digamos assim, retomar um pouquinho da normalidade, né, um pouquinho de fartura e vem essa situação antes mesmo da retomada. É horrível. É horrível. Passa a conta, a gente vai pagar em seguida, É né? verdade. Eu não tenho dúvida, eu concordo com você. É. Professor, você acha que a gente já começa? Eu acho que é bom abrir. Bom, né? A gente, Eu, é, eu acho não, que sim, se nós temos tempo aí, se é, podemos acho que a gente já seguir, pode, acho que a gente já pode começar. porque É, as pessoas vão se conectando, né, aos isso, pouquinhos. o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? E também, conforme eu fiz o pedido para o professor, né? Eu já comecei aqui a fazer a gravação, né? Com Uhum, intuito meramente acadêmico, vou disponibilizar
para você também, professor, para os alunos, enfim, o nosso bate-papo. Bom, então, professor, eu queria, né, primeiramente, te agradecer, né, dizer que eu acredito que todos que vão estar aqui nos assistindo, e eu também sou um grande fã, comento isso por um motivo até muito pequeno, em virtude da grandiosidade do professor. Soltei a nossa... O que é isso? Uai, que é isso? Então, a pessoa ligou tive que dar o mute aqui. Mas o que aconteceu? Eu soltei a divulgação da live, né, num grupo de amigos, estudantes na área de direito tributário, e todo mundo comentou: nossa, o professor Leandro Paulsen, manda um abraço para ele, porque foi com ele que eu passei na prova da OAB, tal, não sei o quê. Então, assim, muito bacana, eu vi centenas e centenas de admiradores, né, no meu pequeno grupo, no meu pequeno círculo. Então, assim, queria te agradecer muito. Saiba que eu venho acompanhando o professor já há muito tempo, desde quando, no início da década dos anos 2000, quando eu terminei a minha faculdade, tive a oportunidade de escrever uns 2 capítulos de livro em obras coordenadas pelo professor e pelo professor Alessandro, né, daqui de Minas. Então, para mim é uma honra muito grande, e eu sei que a sua agenda é muito apertada, então queria inicialmente te agradecer, né? Imagina, será um prazer aí. Tá, muito obrigado. Em segundo ponto, professor... O nosso público, Rafael, hoje, da nossa live aqui, por enquanto conversamos nós, né? Eu acredito que a gente dá um tom mais oficial assim para nossa live daqui a pouquinho. O nosso público são os acadêmicos, principalmente. A grande maioria são acadêmicos, que eu convidei, e recém-formados ou com pouco tempo de formado, pessoas que estão muito ali naquela época, professor, da indecisão, se continua na advocacia, se vai para a carreira pública, ou, ainda que estudante, também na indecisão muito grande. E aí eu aproveitei esse momento, professor, para fazer várias lives com vários profissionais, cada um de uma carreira jurídica, para poder explicar um pouquinho, né, um pouquinho da sua história dentro da sua respectiva carreira, rapidamente, né, o que quiser falar, por óbvio, como é que é o certame, qual dica, não uma dica de concurso, mas uma dica profissional que você dá para a pessoa que quer seguir a sua carreira, né, os pontos positivos e negativos, enfim, algo bem tranquilo mesmo, Rafael, descobrindo a magistratura. Sim, sim. Tu acha muito arriscado se a gente abrir? Será que a gente tinha como abrir o vídeo para o pessoal que participa? Eu acho que pode, não vejo problema algum. Não vejo. Vamos tentar? Tá? Daí seria bom pedir apenas que as intervenções fossem curtas, né? Claro, claro. Eu vou fazer o seguinte, professor, porque aqui eu apenas faço o controle do som. O vídeo, a própria pessoa o faz. Isso. Então, se aqueles que nos assistem aqui tiverem interesse e disponibilidade, podem habilitar o vídeo, né? Não há problema algum, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade. Só peço que as intervenções a gente deixe ao final, e aí a gente faz as intervenções de maneira mais sucinta, tá? Mas vocês fiquem à vontade aí, conforme o professor destaca. Vai ser uma live curtinha, enfim. Isso. Mas, de repente, pode ser que a gente tenha outros profissionais também da área, enfim, que possam se manifestar e enriquecer, né, a nossa conversa. Claro, com certeza. Qual é a universidade que tu estás mesmo, Rafael? Eu estou no Centro Universitário Uni Horizontes, né? É um centro universitário aqui de Belo Horizonte, leciono na graduação, e na pós-graduação eu leciono na PUC de Minas. Aqui na PUC Minas, na pós-graduação.
O professor está na PUC Rio Grande do Sul, né, professor? Eu tenho vínculo com a PUC. Com a PUC, né? Entendi. Aí nos pós, eventualmente eu dou algumas aulas, né? Pingadas por aí, mas aí são Verdade. eventuais mesmo. É a mesma coisa que acontece comigo, mais a graduação e a pós na PUC e o resto é pingado também. Tá. Tá. Então tá, podemos começar, eu acho. Aí. Professor. Você pode ficar à vontade, tá, professor? Ok. Bom, Rafael, eu acho que tu propuseste uma exposição sobre a carreira, né, da magistratura. Nós vamos deixar gravado para os alunos depois essa live também? Sim, vamos deixar gravado. Ok, então tá. Em primeiro lugar, então, eu cumprimento todos que estejam e venham a se juntar a nós aqui nessa conversa sobre uma das grandes carreiras, não é, do pessoal do direito, que é a magistratura federal. Eu sei, Rafael, que tu és um workaholic e muitos profissionais do direito são, porque a nossa profissão, a par, evidentemente, não é de ser trabalhada profissionalmente, enfim, ela tem uma dimensão política, ela diz respeito à organização e à estrutura da sociedade, de maneira que a gente vive as nossas atividades, né, não só no desempenho ali profissional, do que se faz ou não das peças processuais, mas a gente vê o direito nos jornais, a gente vê o direito na mídia em geral, a gente vê o direito no dia a dia, né, das instituições políticas do nosso país. Então, realmente algo encantador esse envolvimento que a gente tem com o direito, com as instituições a partir, não é, daquelas premissas e bases constitucionais que são estabelecidas. Ou seja, a gente tem como profissionais do direito, e aí me refiro a todos nós, magistrados, membros do Ministério Público, das procuradorias públicas, advogados, professores universitários, enfim, esse privilégio, né, de compreender bem como a sociedade se organiza, quais são as diretrizes, não é, que se quer para a sociedade brasileira, e entender o funcionamento das coisas, né? Sabe que logo que eu comecei ali na graduação da PUC, eu peguei uma turma de direito administrativo e na época o direito administrativo era no segundo semestre. Bom, imaginem, né, os alunos ali de 17 anos, né, 18 anos, e muita gente achou que não seria legal, não é, pegar os alunos de início de curso. Eu achei extremamente interessante, assim, porque a gente tem a oportunidade, né, no início do curso de Direito, né, a mostrar para os alunos como é que se pensa juridicamente as questões, né? Eles passam a ter uma visão completamente diferente do mundo, né? Começam a enxergar sistematicamente as coisas, começam a entender o papel de cada um dos atores dessa nossa cena social, começam a entender o que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, o que é uma autarquia, quais são as competências, né, administrativas, legislativas. Eu achei muito bacana, e aquele ganho que os alunos tiveram ali no semestre, lá no início, para mim, revelou muito, assim, o que é conhecer um pouco do direito, né? É um negócio extraordinário. Então, eu vejo, assim, que nós, profissionais do direito, a gente tem esse privilégio, né, de trabalhar com as estruturas sociais. E a magistratura, para mim, foi algo muito natural, sabe, Rafael? Claro que eu tinha aquela visão do magistrado, assim, dos livros, né, de direito, enfim, a posição dentro do processo. Mas eu entrei no curso de Direito, fiz um concurso, né, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Naquela época, ele recém tinha sido instalado, né, o tribunal foi instalado em 89, logo após a Constituição de 88, se regionalizou a Justiça Federal, né? Então, ali se instalou o tribunal e foram feitos vários concursos, enfim, eu entrei naquela leva, era um guri ainda, né? Tinha 19 anos ali quando comecei a trabalhar lá num cargo de nível médio, né? E ali passei a ter essa vivência de como é que funciona a justiça, né? A diferença entre os livros e os processos,
a gente tem muitas vezes, né, quando sai da faculdade, eu vejo que muitas pessoas tiveram, eu também tive mais menos, por força dessa experiência. As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande de enxergar os institutos jurídicos nos problemas, né, nos litígios, né, que vão ser transformados numa lide. Então, enxergar o que se lê nos livros, no fato social ali, às vezes é muito difícil, né, enquadrar, identificar e enquadrar, não é, nos diversos institutos. E essa experiência profissional que eu tive no curso de Direito ainda foi facilitando esse caminho, né? E precisa ser trilhado com calma, né? É com a experiência que a gente vai pegando isso. Mas ali eu passei a admirar muito o papel do juiz, assim. Não é fácil, né, Rafael? A posição dos advogados também não é, do Ministério Público, não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez até, de certo modo, seja mais complicado no sentido de que o advogado tem que fazer toda essa interpretação dos litígios, né, traduzir isso juridicamente, estruturar e apresentar já em juízo com uma roupagem, uma linguagem e um modo jurídico, né? O juiz já pega as coisas a partir desse trabalho dos advogados, né? Sem falar que os advogados fazem aquele filtro, né? Procurando identificar quais são as pretensões, né, que as partes têm, o que é viável, o que não é. Tem todo um trabalho, digamos assim, extrajudicial, né, Rafael? Verdade. Que os advogados fazem, que é muito importante, que filtra as questões que têm relevância, que não têm, esclarece, não é, aquelas más impressões assim que as pessoas têm por falta de conhecimento, o que é viável, o que não é. Nós juízes pegamos com uma certa roupagem, assim, e a gente tem talvez a vantagem de ir ouvindo as partes, não é? E construindo as decisões de um modo colaborativo no seguinte sentido, de que ambas as partes elas realmente atuam no sentido de construir as soluções possíveis ali dentro do processo. Mas essa responsabilidade de conduzir o processo, né? Porque quando a gente está falando de juiz, a gente está falando do contencioso judicial, né? Verdade. Do contencioso judicial. Um terceiro, não é, imparcial, que vai impor uma solução para as partes. Mas, enfim, a gente está falando do processo, né, da via judicial. Se o processo ainda não começou, ele está na sua iminência, né? No processo penal a gente tem bastante isso, né? Temos aquela possibilidade de transação já para evitar ação penal, agora o acordo de não persecução, e o juiz participa, de certo modo, né, homologando, fazendo a verificação da legalidade, da razoabilidade das cláusulas, enfim. Agora, em geral, o que a gente vai ter ali é o juiz do processo mesmo, tendo aquela responsabilidade, né, de compreender as questões, de administrar o processo, fazer com que o processo consiga ter a capacidade de bem traduzir a lide que se coloca, não é? Do ponto de vista fático, do ponto de vista das versões jurídicas que surgem, né, das possibilidades de abordagem dos problemas. O juiz no nosso país ele tem uma, digamos assim, muitas prerrogativas dentro do processo, né, Rafael? Claro, já seria natural a questão de presidir os atos processuais, né, de ser o árbitro do que é possível ou não fazer dentro do processo, de como conduzir a instrução probatória, etc. Mas muito mais do que isso, até porque a gente teve uma mudança no paradigma do processo, não é? E me refiro aqui mais ao processo civil, digamos assim. Por quê? Porque a gente tinha um processo que visava muito a segurança jurídica, não é? Então, a gente não mexia nas situações de fato enquanto não houvesse, digamos assim, firmes convicções, a demonstração inequívoca,
a eficácia das decisões ela demorava a acontecer dentro do processo, porque se tinha que esperar a sentença, o acórdão. Algumas décadas atrás, isso mudou. O pessoal que nos ouve pode pensar assim, pô, algumas décadas, mas 30 anos, 20 anos, 10 anos é muito pouco tempo, né? Na história do nosso país, na história, enfim, da nossa sociedade. Ali é que a gente começou a ter o poder geral de cautela do juiz, né? 50 anos atrás, eu acho, 73, o Código de Processo Civil, né? Anterior. Ali é que a gente começou a ter o poder geral de cautela do juiz. Em 94 é que surgiram as antecipações de tutela, não é? Em caráter mais amplo, mais geral. Quer dizer, no passado, a possibilidade de alcançar o bem da vida, de adiantar o direito para quem parece ter, era algo muito raro, né? Restrito a determinados procedimentos especiais. Depois, com o poder geral de cautela, com as antecipações de tutela, agora com as tutelas, né, provisórias de urgência e de evidência, a gente tem a possibilidade de o juiz intervir efetivamente, não é, na vida das pessoas, já no início do processo, né, e ir recolocando, digamos assim, as coisas dentro de uma adequação ao direito. Isso me parece, se de um lado é uma prerrogativa importante do juiz, não é? De outro lado, exige uma responsabilidade muito grande, não é? Porque quando a gente mexe nas situações fiscais, não é? Nas relações, como elas se dão no plano dos fatos, a gente realmente tem uma presença do Estado, não é? Que acaba impondo ações, não é, na vida das pessoas. Isso me parece muito forte, porque isso é algo que prescinde, não é, da vontade das pessoas. É um terceiro, né, com a autoridade, a soberania do Estado intervindo na vida das pessoas. Então me parece que esse poder, digamos assim, que o magistrado tem, ele tem que ser muito bem trabalhado, não é? Exige muita responsabilidade do magistrado. Agora, tem um aspecto da minha atividade profissional, não é, Rafael? E faz muitos anos que eu estou na magistratura, eu comecei em 93, então eu trabalhava já dentro, não é, do Tribunal Regional da 4ª Região, depois, por algum período, eu fui procurador da Fazenda Nacional, um período curto, e em seguida ingressei, então, na magistratura, e estou de 93 até agora, não é? Quer dizer, há bastante tempo aí. Tem um aspecto que para mim é muito relevante, assim, que me deixa muito confortável, que é o fato de o juiz efetivamente atuar para fazer a justiça, no caso concreto, né? Fazer a justiça aqui no sentido jurídico, evidentemente, não é? Fazer a justiça dentro, digamos assim, do que o ordenamento oferece como soluções justas e possíveis, né? Não é aquela justiça subjetiva, ideológica, mas a justiça no sentido constitucional, no sentido jurídico, né? Então, essa questão assim de ter instrumentos para decidir de modo adequado as situações, não é? Me parece que realmente é algo assim que faz com que a gente durma bem tranquilo, não é? Às vezes as situações são difíceis, às vezes há muita pressão sobre o juiz, tanto pelas partes dentro do processo, como socialmente, né? Em razão da dimensão que os processos podem ter. Mídia, uma série de fatores, né? Tudo, assim, os advogados, né, eles são, via de regra, muito bem preparados, né, pelo menos nas áreas que eu venho atuando na magistratura, né, que é o tributário e o penal. A advocacia tributária é extremamente especializada, a advocacia penal também, sabe? Tenho tido uma experiência extraordinária, assim, nesse aspecto, trabalhado com profissionais muito bons, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. É um pessoal que realmente conhece o que faz, não é? Conhece muito bem os processos, as provas, são comprometidos com a situação ali dos seus clientes, e tem, via de regra ali, pelo menos esses advogados que vêm atuando, né, nessas causas penais de competência da Justiça Federal, têm um conhecimento de direito muito bom, efetivamente, né?
Então, o juiz tem essa possibilidade, não é, de, não obstante o conflito de interesses e as pressões, se ele tiver firmeza, não é, se ele tiver tranquilidade, se ele tiver realmente aquela imparcialidade e a dedicação que cada processo precisa e demanda, não é, a gente tem que dar o tempo que as coisas necessitam, né, a gente tem que se preparar. Acredito assim que a satisfação de ver os processos serem julgados como se imagina que deveriam ser, não é? É muito comum as pessoas reclamarem, né, que as coisas são assim, são assado, mas eu costumo dizer que a gente que faz, né, Rafael? A gente que faz como advogado, como juiz, como promotor, como político, como empresário, as pessoas é que fazem, né, a nossa realidade brasileira aí acontecer. E quando a gente tem o privilégio de exercer uma dessas funções, a gente pode procurar fazer, né, da maneira que pareça ser uma maneira ideal, né, do melhor modo que a gente possa fazer. Então, isso de dormir tranquilo, de procurar realizar a justiça nos casos concretos, eu acho um diferencial bem importante, sabe? Não sei o que tu pensas disso. Claro que os advogados têm uma função relevantíssima, não é? Que é dar o acesso à justiça. O acesso à justiça se faz pelos advogados e as pessoas precisam ter voz, precisam poder colocar suas pretensões para serem decididas, não é? Mas é uma defesa de interesses, não é? Ainda que se apresente de uma maneira eticamente comprometida e adequada, enfim, é uma defesa de interesses e nós, juízes, efetivamente podemos, dentro da estrutura da justiça brasileira, e falo principalmente pela experiência na Justiça Federal, atuar com muita independência, com muita imparcialidade. Olha, estou aí, então, desde 93, é muito tempo já na magistratura, não é? Agora, desde 2013, como desembargador. Eu nunca tive problemas, Rafael. Nunca tive problemas do ponto de vista, assim, da independência, sabe? Nunca sofri pressões efetivamente, digamos assim, contundentes no sentido de pessoas que procurassem intervir na decisão judicial. Claro que as pessoas têm opinião, claro que as pessoas falam, claro que os advogados são muito firmes na defesa, não é, dos seus clientes, mas assim nunca algo que pudesse, digamos assim, desestabilizar, né, a instituição ou a sua função, né? Exatamente, nenhuma tentativa assim de que houvesse uma decisão que não fosse uma decisão realmente tomada com essa independência que se espera, não é, de um juiz. Mas não é fácil não é? A gente tem casos muito complicados. Eu me acompanho, né, professor, alguns casos que são mais midiáticos, outros nem tanto, mas a gente acaba acompanhando e a gente sabe que deve ser uma função complicadíssima. Eu vou pegar três áreas, Rafael, hein? Vou pegar 3 áreas, tá? Para a gente falar, assim, dar uns exemplos, né? O tributário, por exemplo. Poxa, o tributário é uma área extremamente complexa, não é? Verdade. Alguns acham que o tributário não tem tanta relevância, talvez porque não olhem sob a perspectiva dos agentes econômicos, né? É verdade. Eu sempre dizia para os meus alunos, olha, talvez se eu tivesse numa vara de competência ampla, no interior lá, e tivesse que trabalhar os processos penais de latrocínio, as ações lá de guarda de menor, viesse uma ação penal, o advogado pedindo uma liminar urgente, eu diria também, olha, deixa para o final da fila lá, porque eu vou cuidar primeiro lá da criança de 3 anos lá que está sendo abusada, eu vou cuidar do cara ali que foi preso e que matou o chefe de uma família ali, né, aquela coisa. Tudo bem, né? Nessa perspectiva, a gente pode dizer que o tributário, por lidar com o dinheiro, digamos assim, não é? Ele tem uma outra feição. Mas a gente que conhece o tributário, né, e sabe da importância que ele tem para a atividade econômica, para a vida financeira das pessoas, a gente vê, né, isso. E a gente vê um monte de abusos que há, não é? Por parte do legislador. Então, às vezes exige do juiz, não é, aquele conhecimento especializado e aquela coragem de intervir, como eu estava referindo, né? Como é que é?
se dá muitas decisões sobre inconstitucionalidades, não é, em matéria tributária, mas sabe que isso é algo muito engraçado, assim, eu ouço às vezes as críticas quanto a isso, né, algumas pessoas dizendo assim, mas tudo é inconstitucional, não se respeita o legislador. Ora, um monte de abusos que a gente encontra na legislação tributária, ou encontrava mais ainda, não é? São muito grandes, não é? É um monte de dinheiro que está em jogo, e dinheiro é algo importante, porque dinheiro viabiliza. Dinheiro viabiliza na mão do Estado as políticas públicas, dinheiro viabiliza na mão dos agentes econômicos, não é? A empregabilidade, os investimentos, as atividades em geral, não é? Então, o dinheiro é muito importante para todo mundo, e o juiz está ali no meio do caminho, ele tem que ser corajoso, tomar as decisões, não é? No penal é uma outra situação terrível, né? Porque no penal a gente trabalha com os bens jurídicos mais caros assim à sociedade. Quando eu falo da sociedade, falo principalmente assim a cada indivíduo, não é? A cada indivíduo, porque a sociedade não existe como abstração. Somos nós, indivíduos, né, que temos que ter protegidos, né, os bens jurídicos mais importantes para a gente, e também mais importantes para o funcionamento, né, da nossa organização social. E aí a gente tem enormes dificuldades, Rafael, porque a gente está num país, não é, em que existe muita desigualdade, sim, ainda, não é? Essa desigualdade decorre muito, né, eu acredito, de uma falta de resultados, né, na educação fundamental, na educação média, principalmente. Então, tem muitas pessoas, não é, que nascem, crescem, não conseguem, digamos assim, se qualificar profissionalmente, não conseguem ter uma boa compreensão, não é, da vida, das estruturas sociais, logo não se colocam profissionalmente. Acho que a gente tem uma cultura de permissividade, assim. Então, tem várias situações assim de ignorância, de miséria ou pobreza, de questões culturais também, não é? Uma tolerância muito grande, assim, uma cultura assim que não distingue muito claramente o que é certo e errado. Acho que tem vários aspectos assim na sociedade brasileira que são complicados e que fazem com que hajam altos índices de criminalidade. Então, eu vejo assim muitas críticas, né, à justiça criminal. As pessoas dizem: mas como que tem uma população carcerária tão grande, não é? Como pode haver prisões provisórias na quantidade que se tem? 1/3 dos presos são presos provisórios, enfim. Olha, eu acho muito difícil, sabe, trabalhar em tese essas coisas, né? É verdade. Trabalhar em tese essas coisas, porque olha, os casos que a gente vem pegando, sabe, a gente procura no direito penal ali o papel do juiz, né? O juiz é que decreta as prisões ou não, né? Então é a gente que faz esse trabalho difícil, não é, de decidir quem terá de ter uma restrição à liberdade, né? Mas a situação é muito grave. Se procura evitar ao máximo o encarceramento. No direito penal como um todo, cada vez mais os institutos que a gente chama de despenalizantes estão aí, né? Substituições de pena, transação, acordo de não persecução, suspensão condicional do processo, suspensão da execução da pena, a gente poderia dizer até o indulto, enfim. As situações em que se decreta a prisão é porque não se tem outros meios, né? É a última então, rácio mesmo, né? É muito comum, esses dias mesmo estava ouvindo, né, na imprensa, como todos vocês também, um crime bárbaro que aconteceu aí, o sujeito que cometeu o crime, né, já tinha cometido mais 2 ou 3 latrocínios, já tinha sido preso quando era menor de idade, não é? Cometeu vários crimes e a gente sempre se pergunta, né, mas como que essa pessoa não é uma lástima do ponto de vista pessoal? Claro que essa pessoa, não sei, talvez não tenha tido condições de se estruturar, mas o fato é que é uma pessoa extremamente perigosa. Como é que tá solto, né? Como é que tá aí para cometer esses crimes, para se permitindo, né, para tomar o patrimônio das pessoas, né, acabar com a vida delas, enfim, e daí né, morrem os nossos nós mesmos, eu não vou dizer, porque no momento que nós mesmos morrermos, a gente não vai estar mais aqui para falar. Mas os nossos conhecidos, os nossos familiares, não é?
das pessoas em geral, daquelas pessoas que estão aí tocando sua vida, trabalhando e tal. E, às vezes, os agentes são pessoas que já tinham cometido outros crimes, que já tiveram passagens pela polícia. Poxa, é muito complicado. Às vezes se reclama do volume, né, de prisões provisórias, mas em muitos casos não é possível deixar as pessoas, né, permanecerem no exercício da sua liberdade, porque as pessoas voltam a delinquir de maneira grave. Tem pessoas que já tiveram 2, 3 oportunidades, não é, e continuam delinquindo. Ontem mesmo peguei um processo em que havia um pedido de relaxamento de uma prisão. Poxa, o cara foi preso 2 vezes no mesmo mês, Rafael. Como é que... No mesmo mês. Não né? tem... Então, é muito complicado. É muito difícil. Tem que se olhar caso a caso, assim, né? Tem que se olhar caso a caso. Existem muitos dramas, não é? Claro que a gente tem que ter uma empatia muito grande dentro do processo com as pessoas que estão ali envolvidas, não é? Até mesmo com a gente que eventualmente cometeu um crime, caiu na criminalidade, não é? Qual é a situação que a pessoa está, mas a gente tem que fazer aqueles juízos, né? Verificar se aquela pessoa tem condições de se reinserir, não é? De se reeducar ou não, e muitas vezes não há, então se tem que tomar aquela medida drástica, né? Da prisão, que é extremamente desagradável para todos os operadores do direito, né? Então, é uma área muito difícil também, né? Professor, desculpa te interromper, é porque agora faltam 4 minutos aqui na nossa live, e eu queria, já que a gente está indo para o finalzinho, te fazer uma pergunta. Muitos de nós conhecemos o professor, um experto na área de direito público, mas principalmente na área de direito tributário, pelos seus valorosos escritos, trabalhos, conferências, aulas e etc. E, salvo me engano, em 2003, né, professor? 2013, né? O professor, em 2013, foi promovido a desembargador do TRF da 4ª Região de uma turma criminal. Para o professor, te assustou, eu digo assim, como magistrado, sair do tributário e ir para uma turma criminal, pessoalmente? Você tinha uma outra visão? O que o senhor pode falar nesses minutinhos finais sobre essa experiência? Pois isso foi uma surpresa, né, Rafael? Porque, enfim, eu fiz a minha vida praticamente no tributário, né, minha vida profissional, seja na magistratura, seja na docência, não é? Mas quando eu cheguei ali no tribunal, eu cheguei para ocupar a vaga que estava disponível, né? E era uma vara criminal. E eu acredito assim que nós, quando integramos uma carreira, a gente tem que vestir a camiseta, não é? A gente tem que fazer o que é necessário fazer. Muitas vezes não é exatamente aquilo que tu imaginavas, mas os trabalhos eles têm que ser feitos, né? O judiciário os juízes têm que decidir as demandas que se apresentam e alguém tem que assumir a competência tributária, penal, a competência de família, a competência dos juizados especiais. As pessoas têm que ocupar essas funções. E eu, como magistrado, eu fui cumprir a missão ali que me cabia naquele momento, que era atuar na jurisdição criminal. Foi uma mudança grande para mim, sim, Rafael, porque no tributário eu tinha uma larga experiência, né? No penal, não. Agora, existe toda uma estrutura ali no judiciário muito boa, sabe? A gente tem assessorias extraordinárias, servidores de carreira muito qualificados, nós temos colegas que conhecem profundamente todas as áreas, não é? E a atuação do juiz é uma atuação muito intensa, né? Então, talvez em outras atividades se possa começar com poucos processos e ir evoluindo à medida em que se sente seguro. O juiz não tem isso, né? O juiz assume uma unidade jurisdicional, como no meu caso ali eu assumi um gabinete, o gabinete está andando, o gabinete tem, sei lá, 500 processos criminais e a gente tem sessões todas as semanas e eu entrei então de cabeça, né? Entrei intensamente, mergulhei ali na jurisdição criminal. Isso faz com que se adquira experiência muito rápido, né, Rafael? Mas eu fui
com muita, digamos assim, muita humildade, muita curiosidade e muito empenho, assim, muita dedicação para tentar me habilitar a lidar com aquela situação e a decidir de maneira adequada. Confesso assim que fiz isso inicialmente assim um tanto assustado, né, com a jurisdição criminal. É comum assim que quem é do crime tem essa dificuldade, quem é do civil, né, tem essa dificuldade para ir para o crime. Eu tive efetivamente, mas eu tive dois colegas ali logo que entrei, não é, que foram e são ainda o desembargador Gebran, né, ainda é da turma onde eu estou, o desembargador Laus, que hoje é do nosso tribunal, presidente. Eles conheciam há muito tempo a área penal, atuavam há muito tempo no crime,